Hey you guys, how is it going? I'm good. Students, let's start our English lesson. My name is Teacher Jessica and today we will learn about prepositions of place. Então aí nas aulas anteriores, certo, nós estudamos as prepositions of place lá no início, né? E aí voltou pra gente revisar novamente. Como eu já expliquei pra vocês, prepositions é uma coisa bem confusa de se aprender. Então requer prática, requer sempre revisão, tá certo? Então não se preocupe se você errou ou confundiu, isso é super natural, porque algumas delas realmente estão aí para nos confundir mesmo, tá? Então hoje nós vamos estudar aqui, certo? Elas de forma individual, colocar elas em examples, para que a gente possa tirar aí algumas dúvidas. Então lembrando que quando eu for responder, tá? A where questions, o que seria isso, Jéssica? Perguntas que se iniciam com a palavra where, que significa onde. Se são prepositions of place, ou seja, de lugar, não é? Quer dizer que você vai responder onde está alguma coisa, onde fica alguma coisa, uma pessoa, tá? Ou seja, lugar, place. Então já tenho em mente que você vai ouvir uma pergunta, tá? Uma question, que começa com where, e aí na sua resposta vai vir uma dessas amiguinhas aqui, the prepositions of place, ok? Aqui eu trouxe two examples só para mostrar a vocês a diferença também, que essa question pode estar, né? Can be in the singular or in the plural. Example, where is the elevator? If one person asks for you, where is the elevator? Onde fica o elevador? Então aqui o elevador está no singular, então eu utilizei is, where is, tá? Where are the restrooms? Where are the restrooms? Já que a palavra restrooms, que é banheiro, né, está no plural, então requer aí o uso do are. Então você tem que usar aí o verb to be corretamente na hora de fazer as suas where questions, tá ok? Então vamos aqui. A primeira que eu coloquei juntas, in and inside. Why, Jéssica? Por quê? Porque elas duas nos confundem bastante. Então, para que eu possa explicar elas de uma maneira aqui mais clara, eu vou explicar uma seguida da outra, ok? Então, in and inside, em português, ok? Elas literalmente significam dentro. Porém, existe uma diferença aí entre elas, certo? In, vocês vão imaginar que é mais para responder sobre lugares, ok? Example, where do you live? Where do you live? I live in Brazil, I live in Trairi, I live in Flecheiras, ok? Então esse in Brazil, em Flecheiras, é mais quando você fala de coisas que não tem fronteiras, tá? Que não tem paredes, que prende, como se fosse um lugar fechado, tá? Uma coisa ampla, como places, lugares, countries, cities, ok? Então aí você vai responder mais para dizer onde alguém vive, onde uma pessoa está, você vai utilizar o in, ok? So, where do you live? I live in Trairi. Então, in vai ser aí a sua preposition mais adequada. Já o inside, você pensa justamente o oposto, você pensa em paredes, tá? Você pensa em um lugar fechado. Example, where is your lab? Então, imaginei que você está na sua universidade e alguém pergunta para você, excuse me, where is the lab? Where is the lab? Onde fica o laboratório? Tá? E aí você pode responder, the lab is inside the third floor. Third floor. The lab is inside the third floor. Então, o laboratório ele fica lá no terceiro andar. Ou seja, o terceiro andar, você já tem uma ideia de que é um lugar fechado, tá certo? Tem paredes e fica em um outro lugar aí, no caso, porque, digamos que as pessoas estejam em um andar mais abaixo ou mais acima desse que foi mencionado, ok? Or, for example, where is the gymnasium? Ok? Então, esse inside já dá mais essa ideia aí de um lugar mais fechado. Que um lugar é dentro de um outro lugar também pode ser, ok? No caso, o laboratório, né? Um lugar que fica dentro de um outro lugar.
Então você já tem essa ideia de que tem fronteiras, de que tem paredes, tá? On, a preposition on, já é para quando eu vou falar que algo está em cima de alguma coisa, de um outro objeto. Por exemplo, uma cama, uma mesa, um armário ou na parede, ou seja, na superfície de alguma coisa. Por exemplo, where is the board? Onde fica a lousa? Is on the wall, ok? The board is on the wall. Ou seja, o quadro branco está na parede. Então, a parede é uma superfície. Então, não quer dizer que é só aquelas superfícies que ficam no chão. Pode ser em paredes também, ok? Where is the laptop? The laptop is on the table. Where is the pillow? The pillow is on the bed. Ok? Então, o travesseiro está na cama. Então, on seria o nosso em português em cima, tá? Está no ou na, contanto que eu esteja falando aí de superfícies, tá certo? Surfaces, que é como eles colocam aí. Up and down. Também coloquei o up and down porque eles são extremos opostos, ok? Opposites. Então fica mais fácil também de aprender dessa forma. Então, up é quando você vai dizer que alguma coisa é subindo para algum lugar. Então, geralmente você vai ouvir o up aí, tá? Upstairs, subindo as escadas, ok? Então, geralmente você vai ouvir aí, quando tiver where, que você tem que subir para um andar acima, tá certo? Ou subir as escadas para chegar em determinado lugar. Então, example, if I could say, where is the English class? Where is the English class? You could say, oh, the English class is upstairs. The English class is upstairs, ou seja, é subindo as escadas, tá? Então, você vai subir para chegar em algum lugar. Certo? Então é bem fácil. E o down é exatamente o oposto. Downstairs. Downstairs. Então, where is the restrooms? Where are the restrooms, aliás? Onde ficam os banheiros? The restrooms are downstairs. Downstairs. Então é só você descer as escadas, ok? Under, que pode parecer o down, mas não é. Porque dá sentido também de baixo, né, de descer. Mas o down é quando algo está embaixo de outra coisa, tá certo? For example, where is the cat? Where is the cat? The cat is under the tree. The cat is under the tree. Então, o gato, ele tá embaixo da árvore, certo? Então, é embaixo de outra coisa. Where is the ball? The ball is under the chair. The ball is under the chair. Ok? Então, próximo seria beside. Beside significa ao lado, tá certo? Bem ao lado aí de alguma coisa. Você poderia também utilizar, tá? Ao invés do beside, o on the left side, on the right side, para você dizer que fica do lado esquerdo ou do lado direito, mas aí você vai especificar mais. O beside é ao lado, tá? Não especificamente left or right, ok? Que é esquerdo ou direito, left or right no caso. Então, mas você tem a ideia que é ao lado. Example, where is the math class? Where is the math class? Or the math class is beside the English class. Ok? Então, é ao lado da sala de inglês, da turma de inglês, ok? Da classe. Outside. Outside, ó, a própria palavra out já dá a ideia de fora, está fora de algum lugar, ok? Então, você vai dizer que alguma coisa está fora desse ambiente que vocês estão, tá bom? Example, where is the gym? Where is the gym? Onde é que fica a academia? Ok? You could say, the gym is outside the building. The gym is outside the building. Então, a academia fica fora do prédio. Então, fica em um outro ambiente que é fora desse. Então, você dá a ideia aí de que é fora desse lugar que você está. Ok? Esse é o outside. Fora. From. From. Também from é uma pergunta que você escuta até mesmo, né, na question. Where are you from?
Então aí você já sabe que você vai responder I'm from, né? I'm from Brazil. Então você já ouviu bastante aí esse from. Então, uma outra forma que você poderia utilizar o from é para você falar de que forma eu poderia chegar daqui para um outro lugar, certo? Então aí você já mudaria um pouco a forma que você iria fazer essa question. Talvez você não ouviria o where. Você poderá provavelmente escutar a seguinte frase, a seguinte question. How do I get? How do I get? Como eu faço, certo? How do I get to go from the restroom to the lab, ok? To the lab. Então você from to the lab, aliás. Então esse from que você vai utilizar na sua frase é para você responder a alguém como ela chega, como ela vai de um ponto, tá? De um ponto A para um ponto B. Então dá essa ideia de como chegar desse local para esse. Como é que eu faço? Então, how do I get to the restroom from the lab? Então, como é que eu faço para ir daqui do banheiro até o laboratório? Então, esse from dá a ideia de dois lugares e como fazer para ir para um desses lugares, ok? Next is to. O to, que também é uma preposição super comum. Então, não adianta eu dizer para vocês que ele vai ser utilizado em uma ou duas determinadas situações. Eles vão ter aí várias situações onde eu vou utilizar o to. Vou tentar demonstrar para vocês uma que a gente usa bastante, ok? Então, o to eu utilizaria aí mais de uma forma complementar a outras expressões, tá certo? Então, provavelmente você vai ouvir o to aí junto com palavras como next, ok? Então, example. Se você, aí de uma forma mais geral, tá? Se você fosse perguntar onde é um determinado local, você poderia perguntar Where is the bakery? Example. Where is the bakery? Onde fica a padaria? Tá? E a outra pessoa pode responder algo do tipo Oh, the bakery is next to the bank. The bakery is next to the bank. Então, a padaria é próximo ao, certo? Do ou da. Então, esse to tem esse sentido aí de do, da, certo? Então, fica próximo do ou da, do, no caso, o banco, tá? Next to the bank. Então, aí seria como você colocaria o to. Ele não vai vir sozinho, geralmente. Ele vai vir próximo de, talvez, uma prepositional sentence, que é uma frase de preposições, onde tem mais de uma. Ok? Agora, essa daqui, que ela é mais simples de entender. Through. Through. É até um pouco difícil de pronunciar, mas é prática, tá? Through. Through é quando eu vou dizer que para você chegar em um lugar, você tem que passar por dentro de alguma coisa, certo? Pode ser tunnel, que é o túnel de uma floresta, de um lago, certo? Então, você tem que atravessar uma coisa aí, um lugar para chegar em outro. Então, for example, if I ask for you, where is the library? Where is the library? Onde fica a biblioteca? Você poderia dizer, the library is through the park. The library is through the park. Então, você me disse aí que a biblioteca fica através do parque. Então, para me chegar até a biblioteca, né, eu tenho que atravessar este parque, certo? Então, você tem que passar por dentro de alguma coisa para chegar nesse local que você quer saber, ok? Então, esse through teria essa ideia de através do, através de, ok? Através da. At dá aquela ideia mais de lugar especificamente ali onde ele é. Também ele é muito parecido com o on e o in, tá certo? Porque tem essa ideia aí de estar localizado em superfícies, em lugares mais amplos. Então, você também pode usar o at nesses casos. Porém, você vai utilizar aí o at mais quando se tratar de lugares, ok? So, example, if I ask for you, where is the, let me see,
Where is the parking lot? Where is the parking lot? Onde é o estacionamento? Tá? Você poderia dizer, oh, the parking lot is at the bus stop. Is at the bus stop. Então fica lá no ponto de ônibus. Então também tem esse sentido de no ou na, tá? Quando você vai falar que fica em um determinado lugar, tá? No ponto de ônibus, lá no açougueiro, na padaria também, e em um lugar que geralmente aí a gente usa como um nome de places, de lugares, hospital, at the bus stop, at the park, ok? Então ele aí dá essa ideia também de no ou na, se referindo a lugares. E a última que eu trouxe aqui, certo? É o across. Across é parecido com through, mas tem uma diferença, certo? O across significa que você tem que atravessar uma rua, uma pista, no caso aí, uma avenida para você chegar a um outro ponto. Então, se você tivesse parado aí perto da escola do outro lado, né? Você poderia perguntar a alguém, certo? Aí, onde fica determinado lugar. Então, você tá aqui, digamos que vocês estejam lá no prédio da escola. Então, você pergunta, where is the... Não, mas do outro lado não tem nenhum outro lugar, né? Só tem um terreno e uma house. Então, é como se, por exemplo, você está em um lugar e alguém lhe pergunta, where is the Alpha Baby School? Is across the avenue. Então, você atravessa a avenida, certo? Contanto que você tem que atravessar aí uma rua para chegar em um outro ponto, certo? De frente assim. Então, esse daria a ideia de across. Então, quando você vê o across, você já sabe que tem que atravessar para chegar aí no outro lugar, certo? Não necessariamente o que difere aqui do through. Você não vai ter que passar por um lugar para chegar em outro, passar por dentro de um lugar. Não, você só vai ter que atravessar uma rua, ok? Então, essa aí é a grande diferença, students. Então, na aula de hoje, vocês vão fazer uma atividade da folha que eu vou mandar sobre isso daqui para vocês praticarem em diferentes situations, ok? So, guys, see you next class. Have a great day. Goodbye and study.